Obrigado, pastor Acílio, pelo convite. Bom dia. Que privilégio falar para vocês, anciãos, líderes da igreja. É um público muito especial. Vocês são, como foi dito aqui nesse concílio, já me disseram ali, os presbíteros, os verdadeiros pastores do povo ali, que estão dia a dia ao lado da igreja. Eu fico muito feliz de estar aqui. Pastor Acílio, muito obrigado pelo desafio, pelo convite. Eu queria só começar abrindo o coração, dizendo que quando eu recebi o convite, eu não tinha recebido o programa. E aí o pastor Acílio me enviou o programa por WhatsApp. E hoje em dia é tudo ali, né? Você clica, já abre, já vi, já coloquei. Deixa eu ver como é que está o programa, a temática do programa, os oradores, para saber no que é que eu estava entrando, né? E aí eu descobri que o pastor Aminho Rodor falaria antes de mim. E ele foi um guru, um professor, é muito amado por todos nós, pelos alunos. E eu falei, puxa vida, pastor Aminho antes de mim. Deixa eu ver quem vem depois, porque aí eu fico, de repente eu peço para trocar. E aí me disseram, não sei se vai confirmar, isso geralmente muda, mas que era o pastor Dr. Wilson Paroski, depois de mim. Aí minha primeira pergunta foi de existência. Por que eu estou na Terra? Por que eu existo? Por que eu vim ao mundo? O que eu vou falar depois do Amin e antes do Paroski? Eu falei, pastor, o senhor quer que eu faça uma entrevista com os dois? Eu poderia ficar no meio das palestras e eu perguntar, tem alguma pergunta? Eu interajo, eu sei fazer isso muito bem, interajo aqui com eles. Mas ele falou, não rapaz, vai lá, vai ser muito bom e tal. Fala um pouco sobre essa questão da igreja para esse tempo, né? Algumas ferramentas para a gente poder pensar a igreja para esse tempo. E eu queria dizer a vocês que eu vou falar um pouquinho sobre como articular o texto, falando da Bíblia, do Evangelho, a verdade, com o tempo. E esses dois doutores que falaram aqui antes e vão falar depois de mim são os homens do texto. Eu vou falar um pouquinho mais do tempo, porque eu sou bem mais novo que eles, apesar da barba branca. Então eu vou tentar focar um pouco mais na nossa geração que a gente está vivendo hoje, os desafios de hoje. Para isso eu quero fazer uma pergunta inicial. Quantos anciões ou anciãos nós temos aqui que têm menos de 35 anos? Deixa eu ver as mãos. Menos de 35 anos. Olha só, que maravilha, muito obrigado. Tenho até uma boa representação, são os anciões que representam os jovens, assim. E quantos anciões já são chamados lá de eu sou o ancião dos jovens? Deixa eu ver. Eu sou o dos jovens, eu cuido da juventude. Olha que maravilha, Deus seja louvado pela vida de vocês, eu sempre vou puxar aí para esse lado também. Eu decidi falar rapidamente de alguns assuntos com vocês, sobre ferramentas para a igreja de hoje, para cumprir a missão da igreja de hoje, mas para falar dessas ferramentas, que você, no dia a dia, está trabalhando lá com evangelismo, com a escola sabatina, está recebendo visitas, está tentando fazer as campanhas, a Semana do Calvário. Eu estou pensando na igreja no dia a dia, a igreja real. Então, eu quero abrir um pouco de um leque para você, de um contexto maior, para a gente poder falar do que é que a gente está falando quando lidamos com a missão no século 21. Eu trabalhei na Nova Semente durante 6 anos. Fui 1 ano estagiário, fiquei como associado um tempo, depois fui pastor, depois que o pastor Kleber Gonçalves foi embora. Eu trabalhei lá 2 anos como pastor titular, com uma equipe de pastores. Inclusive estou aqui com um pastor que trabalhou comigo, o pastor Felipe, me acompanhando hoje. Obrigado pela parceria. Ele veio dirigindo ali, que a carteira do pastor estourou. Alguém está com esse problema aí? Vamos orar por isso aí, irmãos, para esses pontos sumirem. E aí a gente está lá. E aí ele veio dirigindo, veio conversando. E aí eu falei, poxa, eu trabalhei na Nova Semente e na Nova Semente, eu sei que vocês ouvem muita coisa sobre a Nova Semente. Vocês dão até uns apelidos para a Nova Semente, que eu sei que vocês dão. Quem riu já sabe, que eu não vou falar o que é. E aí tem muita pergunta. Mas essa igreja é por quê? Mas por que não chama igreja adventista? Mas por que eles têm lá no culto à tarde a luz está mais apagada? Tem um monte de perguntas sobre formato, sobre contexto. Por que prega em série e não prega um sermão? Por que não usa doutrina à tarde, só usa doutrina de manhã? Então, essas perguntas, eu poderia gastar um tempo respondendo e estou me disponibilizando, pastor, para abrir depois aí um leque para a gente conversar mesmo, fica à vontade mesmo, sobre todos os assuntos que forem necessários para a gente poder dialogar. A gente está aqui para crescer juntos como igreja. Só que eu quero falar uma coisa que antecede isso, são os princípios que estão por trás disso, que pode ser aplicado na Nova Semente, que é uma igreja urbana, perto da Paulista, em São Paulo, mas em qualquer igreja, de uma pastelaria, uma barbearia, lá no interior de São Paulo, lá em Bauru, lá em Barretos, pode ser aplicado em qualquer lugar. Então, partindo daí, eu quero ler um texto com vocês, que diz assim, olha: tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração,
adormeceu. E aí o texto continua dizendo que ele foi sepultado. Me chama a atenção a simplicidade do texto e a maneira como ele mexe com o meu coração. Ele diz assim, Davi serviu. Então, para mim, já é um negócio muito legal ter na biografia de alguém, eu vivi para servir, eu servi. O que eu servi? O propósito de Deus. Eu encontrei o propósito de Deus. Onde? Na minha geração. Então, essa é uma biografia que eu queria ter escrito sobre mim quando eu falecer. Felipe Tonasso serviu o propósito de Deus na geração que ele viveu. É ou não é uma boa biografia para a gente? Mas o que está implícito aqui? Primeiro, está disposto a servir. E vocês estão aqui para serem capacitados e inspirados para voltar e servir no ano de 2020, irmãos, que eu acredito que vai ser um ano incrível para a PO. Vai ser porque a paulistana está animada e eu estou vendo um gás assim, os jovens, os Calebs, o evangelismo, a Semana Santa, sabe, está tudo muito, a energia está renovada. E eu oro para que seja uma bênção para a vida de vocês, para a igreja de vocês. Então servir, a gente está aqui para isso. Mas servir o quê? O propósito de Deus. Tem muitos outros propósitos na nossa vida, mas eu quero encontrar qual é o propósito de Deus para a minha geração, para a minha igreja, para o local que eu fui plantado. E aí ele coloca mais uma coisa. Não é só o propósito de Deus, mas é o propósito de Deus feito na minha geração ou para a minha geração. Interpretar o tempo é muito importante. Saber como que eu cumpro o propósito de Deus hoje, na minha geração. Deixa eu apertar aqui um botãozinho que vai me ajudar a não me perder no tempo. Se vocês puderem soltar o tempo aqui, me ajuda também. Está 10 minutos aqui. Se for só 10 minutos, eu vou contar uma história triste e vou orar. Que aí a gente dá uma chorada e aí a gente fica bem. Boa, obrigado. Pode colocar aí o tempo que for necessário. Maravilha. Então, nós estamos falando de contextualização. O que é contextualização? De uma maneira muito simples. Eu poderia trazer aqui texto acadêmico, conceito, que a gente tem assim, uma série de conteúdos sobre esse assunto, para ir mais a fundo, mas eu quero falar de mais coisas, então eu vou simplificar. Contextualização é trabalhar o tempo junto com o texto, ou seja, colocar o texto dentro do seu contexto. Quando eu falo o texto, o que eu estou dizendo? O Evangelho, a Bíblia, as verdades. Pega uma verdade adventista, o santuário. Como é que eu trabalho as 3 mensagens angélicas, ou o santuário, dentro do tempo que eu estou vivendo hoje? Talvez não seja da mesma forma que eu aprendi quando o irmão Maciel, que foi um homem que hoje deve ter quase 90 e poucos anos, encontrei recentemente esses dias, o irmão Maciel me deu estudos bíblicos com a minha família, e ele usava aqueles slides que eu trocava, aquele slide que rodava e você tinha que puxar o... Alguém é dessa época? De 35 tem pouca gente, mas dessa época tem muita gente. Que lembra que trocava o negocinho? E eu trocava, eu falava assim, irmão Marcel, eu quero trocar. E eu trocava o negócio. Trocava ali e aparecia o dragão, o chifre pequeno. Hoje, talvez não funcione igual, para falar com uma nova geração sobre profecia. Vocês concordam comigo? Talvez não funcione. Jesus era o mestre da contextualização. Jesus era o mestre de articular o texto com o seu tempo. Jesus sabia falar com pescador usando a figura da pesca. Jesus sabia falar com mulher no poço sobre samaritanos e judeus, falando sobre o assunto que ele puxava era a água. Lembra disso? A água da vida. Se você beber a água que eu vou te dar, ela... Jesus contextualizava a verdade eterna para cada público. Para o judeu, falava para o judeu. Paulo tem textos, e eu não vou estudar isso a fundo com você aqui, mas você sabe, bifis de grego para os gregos, de judeus para os judeus, de tudo para todas as formas para tentar encontrar e alcançar alguns. Ou seja, isso sempre foi um elemento divino, contextualização. Talvez a maior contextualização da história foi o próprio Deus ter dito assim, para poder me comunicar com esse povo, eu vou me tornar igual a eles. Lembra disso? O esvaziamento eterno. Desde antes da fundação do mundo, o Cordeiro se entregou. Então, lá antes da história, ele falou assim, eu vou ser como eles, eu vou me comunicar com eles. A melhor maneira vai ser andar junto com eles, comer o que eles comem, andar no meio desse povo e saber o que eles pensam. E aqui está uma primeira dica para o ancianato, para os líderes da igreja. Jesus esteve disposto a pisar nos nossos sapatos, calçar os nossos sapatos. Saber o que as pessoas sentiam, olhar no olho e saber o que elas estavam precisando. Nós precisamos de uma igreja para esse tempo que contextualize não um culto, não uma música, não uma vestimenta. Uma igreja que contextualize a mensagem a partir de uma igreja que aprende a escutar o outro, que aprende a ouvir o outro. Ouvir o que essa geração está clamando. E eu quero falar um pouquinho sobre isso.
Algumas pesquisas. Dentre todas as faixas etárias, as pessoas de 18 a 32 são as que menos se descrevem como religiosas hoje. Eu estou estudando um pouco desse assunto, discipulado, crescimento de igreja. E um dos meus planos, dos meus sonhos para o futuro é estudar uma pesquisa mais séria no Brasil, que não tem pouca coisa no Brasil, sobre a nova geração e a religião. Tem alguma coisa sobre isso, mas tem pouca coisa escrita sobre como a nova geração, os milênios que nasceram de 95 para cá, como eles estão articulando a religião. Hoje nós temos alguns dados na Igreja Adventista. A nova geração é a geração que menos se compromete financeiramente. Não sei se é assim na PO, mas no Brasil é um dado que a divisão sul-americana tem. Os mais jovens não doam. Mas por que não doam, pastor? Não são fiéis, não foram ensinados. Olha, tem vários fatores. Um deles, os pais já não doam mais. Já não ensinam mais. Eu lembro que eu levava ofertinha, né? Minha mãe separava para mim. Outro assunto, eles estão muito anti-institucionais. Será que é isso? Também. Eles gostam de doar para uma causa, mas não para uma instituição. Já perceberam isso? Essa linguagem dos jovens. Não, se é uma instituição, eu duvido, mas se é uma causa, se é para ajudar alguém, se é uma família, deixa comigo, que eu vou doar. Então tem muitas questões envolvidas nessa geração de 18 a 32, que hoje alguns já estão perdendo esses jovens ainda no Brasil. Nos Estados Unidos e na Europa, essa geração não está mais na igreja, né? É muito difícil batizar hoje um americano, caucasiano, dessa idade. É muito difícil batizar um alemão, um francês, um holandês, original ali, nascido ali, dessa idade. É muito difícil. A igreja não alcança mais os jovens, a igreja está envelhecendo. Essa é uma realidade numérica. Os jovens adultos parecem ser mais inclinados a se abrir para conhecer outras religiões, outras crenças. É muito comum os pais me procurarem para pedir ajuda, dizer, meu filho agora está estudando budismo, meu filho agora está estudando outras religiões, e ele está achando que tem tudo a ver com o cristianismo, coisas que não se conversam, ele está tentando achar uma ponte, porque nós somos mais plurais, a gente gosta mais de experimentar coisas novas, criamos um mosaico, né? A religião assim, num menu. Os jovens adultos estão evitando a igreja, a frequência está em declínio. Comparados com adolescentes dos últimos 20 anos, os de hoje, têm mais baixa inclinação para frequentar a igreja. As igrejas estão perdendo influência, né, o que fará que precisem pensar em novos tipos de abordagens. A própria Ellen White diz que é necessário a gente buscar novos tipos de abordagem para poder alcançar, de todos os métodos e formas, a nossa geração. O texto mais famoso dela está no Ciência do Bom Viver, você conhece até de cor, deve ter ouvido muitas vezes. Ele diz assim: o único método e o melhor método para alcançar as pessoas, ela vai descrever o método de Cristo. Quem sabe o método de Cristo? Você se lembra? Jesus se misturava com as pessoas, ele misturava como alguém que demonstrava simpatia, né? E ele, ao demonstrar simpatia, ele ministrava as necessidades das pessoas. Ao descobrir o que elas precisavam, ele ministrava a necessidade. Depois disso, ele ganhava a confiança da pessoa. E ele então chamava, vem e segue-me. Eu vou falar de exemplos que a gente tem vivido com a nova geração, para em qualquer bairro, em qualquer lugar que você estiver, é infalível, a revelação é infalível. Não tem melhor contextualização que essa. Vamos continuar aqui. Cosmovisão. Como é que o mundo foi mudando? Não dá para ler tudo aqui, mas basicamente é assim. Eu vi o pastor falando, eu gostei bastante desse resumo. O resumo era assim: nós estamos vivendo na pós-modernidade. Alguns vão questionar isso, vão dizer que é um pós-colonialismo brasileiro, ou que é uma hipermodernidade. Tem vários nomes para isso. Hipermodernidade, pós-modernidade, modernidade líquida. Não importa, nós estamos vivendo num tempo difícil. Estamos ou não estamos? Um tempo complicado. Está tudo muito diluído. Família, verdades. E aí o pastor foi perguntado para ele, mas o que é a pós-modernidade? Aí ele falou assim, bom, na pré-modernidade, Deus era o centro das coisas. A igreja falava e o povo obedecia. Na pré-modernidade era assim. E na modernidade? Na modernidade o centro é o homem. A razão humana, o iluminismo, a ciência, o homem é o centro. Então, pré-modernidade Deus, modernidade o homem. E na pós-modernidade, qual que é o centro? Ele falou assim, o centro não tem centro. Se um é Deus, outro é homem, não tem centro. É subjetivo, é experiência humana. Isso deixa a gente confuso. E aqui tem um quadro, depois eu vou disponibilizar, pastor, esse PDF aí para mandar para os anciões, se quiserem. Tem um quadro aqui mostrando o seguinte, por exemplo, no mundo moderno, você tinha algumas verdades ali para serem explicadas, você tinha que ir para o laboratório explicar essa verdade. Se não fosse provado que era repetido e provado aquilo ali, não era verdade. Hoje em dia você fala assim, isso é verdade? O cara fala assim, depende, se para você para mim pode ser também. Se te faz feliz, vai viver tua vida. Esse é um mundo, esse quadro não está dando para ler porque ficou muito pequena a letra, mas ele tem
todo um contexto. Como é que o povo antigamente achava a verdade, compreendia, comunicava, lidava com a autoridade? E hoje, como é que a gente está fazendo isso na igreja de hoje? Alguns abismos que a gente tem que pensar aqui antes de pensar em igreja. Entre o pecador e Cristo, qual que é o abismo que Ellen White fala que tem? Entre o pecador e Cristo tem um abismo a ser vencido. Alguém se lembra? Caminho a Cristo, a ponte sobre o abismo. O abismo é o pecado. Se eu tivesse um brinde, você já ganhava, irmão. O abismo... Tem um brinde aí? Então vai ganhar agora. Vai ganhar aqui um final de semana na clínica. Não, brincadeira. Já pensou só por falar pecado? Pecado nunca deu tanto presente na sua vida, né, irmão? É o quê? Ah, falou também. Você vê, o cara fala do pecado, aí o outro falou que falou, aí já começa a inveja, os pecados vão se confundindo tudo. Tá aqui, irmão, isso é um quadro de Guilherme. Irmão que falou também, segura aí que depois eu te arrumo alguma coisa. Tá, irmã? Então tá bom. Vamos continuar. O pecado é o abismo que separa o pecador de Cristo. Agora tem o seguinte, temos nós aqui, os anciãos e a igreja. Nós queremos chegar no pecador. Queremos ou não queremos? Somos todos pecadores, mas temos que alcançar outros pecadores que não conhecem ainda o Evangelho. Qual que é o abismo que separa nós do pecador? Agora, quem acertar, eu realmente vou prometer um brinde. Alguém arrisca? Qual que é o abismo que separa a gente, como igreja, de alcançar nessa geração os pecadores, que são outros pecadores? Somos todos pecadores, mas nós, como igreja, queremos buscar o perdido, como Jesus fazia. Qual é o abismo que separa a gente dessas pessoas hoje, atualmente? Você sabe? Oi? Nós mesmos, quem é? Alguém levantou a mão? Levanta a mão para eu saber. O contexto. Preconceito. Orgulho. Legal, tem boas respostas certas. Agora eu vou ter que dar presente para todo mundo. Se alguém acertar a palavra... Quem falou? Ah lá, teve um jovem ali, linguagem, ele falou cultura. Qual é o seu nome? Júlio, é isso aí, Júlio. Entre nós e o pecador, a gente tem que vencer toda uma cultura. O que é uma cultura? Parabéns. O que é uma cultura? Tem a ver com linguagem, tem a ver com preconceito, tem a ver com tudo que vocês falaram. Cultura é como é que essa pessoa vive, como é que ele pensa, o que ele está precisando. Será que... Vou além. Será que o que eu estou falando, como resposta no púlpito, na minha igreja, está sendo perguntado por essa pessoa? A resposta que eu estou dando, ela já fez essa pergunta alguma vez, ou eu estou respondendo uma coisa que ela nunca perguntou? Porque às vezes a gente está falando uma coisa que as pessoas não estão querendo saber. Antigamente se estudava cultura, se dizendo que, olha, eu vou para a África fazer uma missão. E esses dias a gente foi para a Amazônia lá, fazer uma missão na Amazônia, com jovens da Paulistana. E eu falei, ó, a cultura lá é diferente. Eles, por exemplo, trabalham menos, eles pescam para comer. Então não chega lá e tenta impor a sua cultura, tenta dizer o que é melhor. Aprende da cultura deles. Eu falei isso para eles. Os meninos foram todos jovens e tal. Antigamente tinha que estudar assim, um povo aqui do Brasil, um povo da... Hoje em dia, nosso desafio sabe qual é? É saber qual é a cultura do nosso vizinho. No meu prédio, eu moro num apartamento, acho que tem ali 4 no andar, só que na minha portinha só tem 2. Eu e da senhorinha aqui que mora do lado, a Janete, eu e a dona Janete. Dona Janete era casada. Passou uns 3 meses e eu não via mais o marido dela. Aí, um dia eu falei, mas cadê seu marido? Faleceu. Irmãos, eu moro num apartamento que quando eu desço do elevador tem a minha porta e a porta da Janete. Se eu pôr a mão esticada assim, é a coluna que separa a minha porta da dela. Deve ter 20 e poucos centímetros o palmo. Eu moro a 20 centímetros. 3 meses eu não sabia que o marido dela tinha morrido. Eu moro a 30 centímetros dessa mulher. E aí eu comecei a perguntar para ela como é que ela estava, se ela estava confortada e tal. E eu descobri que a Janete é espírita. E ela tem uma outra cultura. Ela crê em outra coisa. Para entender a cultura da Janete, como ela estava lidando, eu tinha que conversar com a Janete. Eu falei para a Mariana, a gente está morando aqui há um tempo, conhecemos vizinhos, batemos um papo, o porteiro me chama de pastor corintiano, o que não é uma boa referência para o reino de Deus. Aí a gente estava ali, estamos lá. Não, quando eu digo isso, é porque tem muitos preconceituosos, pastor Mota, desculpa. Sei que você já foi uma referência no o velho homem aí, mexe, né?
O velho e o novo, né? Mas enfim. Aí eu falei, amor, temos que fazer alguma coisa. Ele falou, vamos fazer alguma coisa para criar uma ponte, presta atenção nessa frase, uma ponte que possa passar pelo abismo da cultura. Então, quando eu defini a Nova Semente naquela época, pastor Dacílio, a gente dizia que a Nova Semente estava tentando criar pontes para passar por cima de alguns preconceitos culturais que existia na cabeça de uma geração que a gente trabalhava. Por exemplo, lá em São Paulo, no centro de São Paulo, quando um jovem que trabalha naquela região, que é empresário, que está naquele nicho que a gente trabalha, naquele bairro ali, quando ele vê um pastor de gravata e terno, qual é a imagem para esse jovem empresário que vende um pastor de terno e gravata na mente dele na hora? O que vem na mente dele? Dinheiro. Dinheiro. As piadas das pessoas quando viam um pastor de terno e gravata naquela região eram assim, esse pastor, do tipo assim, você vai comprar um carro, você pergunta alguma coisa, já aconteceu comigo. Quanto fica esse carro se eu der tanto de entrada e fica em, sei lá, em 36 vezes? Você trabalha com o quê? Porque o vendedor pergunta isso, para saber qual é que é a abordagem, né? Porque ele está querendo saber qual que é a cultura que ele vai lidar com vocês. Ele fala, não, eu sou pastor. Quando eu falei, sou pastor, ele falou, então você paga à vista. Porque na mente do vendedor, se eu sou pastor, eu sou o pastor da TV, que trabalha com a prosperidade. Então, será que tirar a gravata é um pecado, sim ou não? Será? Tirar a gravata para passar por uma cultura, um abismo cultural e conversar com um camarada que sem gravata ele vai... Só de tirar ele vai falar assim, não, esse cara é um pastor, mas você é um pastor que não é todo engomadinho, né? A minha barba incomoda alguns aqui, certeza, não incomoda não? Incomoda, tenho certeza. É que vocês não vão falar que nós estamos na igreja. Mas tem gente que fala assim, essa barba aí, por que não troca? Fica essas piadinhas, né? Põe pra cima e tal. É bullying isso aí. Eu já ouvi, eu vou dar um exemplo, não estou dizendo que tem que usar barba, não apologia a barba, até quero tirar aí quando eu emagrecer, porque fica mais bonito, parece mais novo. Mas quando eu emagrecer, então orem por isso. Daqui uns dias, irmãos, vocês vão ver aí magro sem barba. Muda alguma coisa? Não muda. Mais um dia, eu conversando com um grupo de gente, jovens, adultos, tentando alcançar essa cultura, num dos espaços mais improváveis lá de São Paulo, chamado Starbucks, que não vende só café, vende de tudo. A gente estava lá e aí chegou uma galera e falou, trouxemos um amigo do trabalho. Quando chegaram os amigos do trabalho, jovens que trabalham em São Paulo, não estão em igreja nenhuma, não frequentam lugar nenhum, e a gente quer alcançar ou não quer esse pessoal? Todo mundo. Quando chegou lá, o pessoal, aquele ali é o pastor. Quando eles olharam para mim e me viram de camisa normal e com essa barba, aí eu falei assim, não, é pastor esse cara? Porque isso aí pode ser muito ruim para alguns, mas para aquele grupo foi o quê? Essencial. Cara, eu não imaginava que tinha pastor desse jeito. Falei, não, desse jeito como? Tá tirando? Estou brincando. Como assim, né? Vamos conversar. E aí, ou seja, criou uma ponte tão rápida, porque eles falaram assim, esse cara não é tão distante de mim. Entende isso? Eu estou dando um exemplo de uma coisa que é contextualizável, ok? Jesus andava de barba e com a roupa dele do dia a dia, certo? Ele não usava nenhuma indumentária especial. Ele era agente do povo. Ele era agente que o povo reconhecia, certo? Só que quando ele precisava contextualizar, ele contextualizava. Ele mudava a sua fala, a sua maneira de fazer. Então, para quê? Porque para buscar o pecador, nós temos que entender a cultura. E desde que não fira, nosso exemplo, o princípio, quando o pecado não está em deixar ou não uma barba para se comunicar com as pessoas, desde que não fira um princípio, a gente faz. Vou dar um exemplo outro, para você saber que é vida real. Estava na igreja, chegou um casal homossexual. Esse é um assunto muito forte para os próximos anos da igreja. Já é atual, mas aí no futuro a gente vai ter que lidar muito mais com isso. Chegou um casal e eles ficaram de mãos dadas assim, dois homens, no banco da igreja. O pastor estava pregando, o pastor Kleber Gonçalves na época, e eles estavam ali e foram para a classe dos jovens. E aí o pastor Kleber perguntou, rapaz, você viu dois rapazes ali de mão dada lá na frente? Eu falei, vi, pastor. Falei, o que eles são? São irmãos, são primos? Eu falei, não, pastor, acho que não. Aí eu falei assim, então, conversa com eles lá, para saber de onde eles vieram e tal. E eles foram para a classe dos jovens. Chegou na classe dos jovens, começaram a bater papo com esse pessoal. Vou resumir bem a história. Nesse bate-papo, ele falou assim, não, rapaz, quando eu era pequenininho, minha mãe levou na igreja adventista, mas eu saí da igreja, estou namorando com ele aqui faz muito tempo, saí de casa, a gente mora junto há 4 anos e tal. Falei, que legal, mas vem aí, frequenta com vocês já tem onde almoçar hoje? Não, a gente ia almoçar em casa, almoça com a gente, chamamos para almoçar.
Fomos almoçar junto. Aí os jovens da minha igreja, da Nova Semente, que era para ser assim, modernete, né? Para frentex, como diz minha mãe, vieram tudo assim, pastor, o que você vai falar para eles? Porque dá um incômodo na gente ver alguém que está distante da cultura que a gente vive. Seja isso uma roupa, uma música, alguma coisa. E aí eu falei assim, não vou falar nada. O Espírito Santo fala. E a gente vai amar, e vai cuidar desse pessoal, e vai estar com eles. É gente como a gente, vamos trabalhar e vamos fazer a mesma coisa que a gente faria com qualquer ser humano. Mas não vai falar nada, não vai tocar nenhum momento no assunto. Por que é que eu tenho que tocar nesse assunto? Já pensou chegar na sua... Você é casado, heterossexual, chega assim, e aí, rapaz, está tudo bem aí com a sua parte sexual? Você pergunta isso para alguém? Você fala assim, e aí, você tem algum pecado escondido? Você é alguém que tem problema com luxúria? Ninguém pergunta, por que eu vou lidar com a sexualidade daquele casal se eu nem conheço eles? Então parece que há um incômodo na gente de querer lidar com o pecado do outro. E aí eu falei, não vou falar nada. Resumindo a história, eu falei que ia resumir, já não estou resumindo. Fomos almoçar, batemos um papo e tal. Passou um tempo, um dia, numa escola sabatina, discutindo sobre a semelhança de Jesus, eu faço uma pergunta. E digo assim, irmãos, jovens, o Leonardo Boff, o teólogo católico, tem uma frase bonita que diz assim, Jesus, de tão humano que era, só podia ser Deus. Vou repetir, Jesus, de tão ser humano que era, só podia ser Deus. Porque ninguém é tão ser humano como Jesus, ou seja, o humano como Deus planejou. A humanidade perfeita. Ele é o segundo Adão. Então eu falei sobre isso. O que vocês acham dessa frase? Quem levanta a mão para responder? O rapaz. E ele levanta a mão e diz assim, eu queria dizer o que eu acho dessa frase. Então, Jesus, de tão humano, só podia ser Deus. Aí ele responde assim, sabe o que eu acho que é, pastor? É que eu acho que quanto mais a gente imita Jesus, mais a gente imita Jesus como ele foi, mais ser humano a gente se torna. Mais com Jesus eu me pareço, mais eu mesmo me pareço, ou seja, aquele que ele sonhou que eu fosse. Olha quem estava falando. Aí os meninos assim, tipo, esse cara, como é que ele tem essas compreensões e vive o que ele vive? Ora só, vamos pensar, né? A gente tem muitas compreensões teológicas e vivemos muitas coisas erradas ou não? Continuamos vivendo muitas coisas que a gente luta, sim ou não? Temos pensamentos que lutamos contra. Então a gente se surpreendeu na hora. E ele veio falar para mim assim, pastor, estou vendo que está começando um movimento de pequeno grupo aí. A gente queria ter um pequeno grupo lá no nosso apartamento. Aí, legal, ia ser o primeiro grupo gay de São Paulo, pastor, na Nova Semente. Aí você imagina o que o Brasil ia falar. Se uma musiquinha lá bateu a bateria mais forte, já deu um bafafá, você imagina o primeiro grupo gay de São Paulo na Nova Semente. É tudo que a gente ia gostar de ouvir, né? Só que aconteceu. Passou um tempo, ele veio falar comigo, pastor, é o seguinte, eu estou frequentando aqui há um tempo e eu estou em crise. Uma crise que eu não tinha antes de chegar aqui. Porque eu fico ouvindo vocês falando de evangelho, de discipulado, de propósito de Deus para a nossa vida, e está me incomodando. Olha a frase dele, eu não consigo mais lidar com o que eu estou ouvindo de vocês e com quem eu sou. Eu tenho que ir. Aí ele me chamou para ir no Alcoólicos Anônimos, celebrar com ele a vitória dele sobre o álcool, porque lá você ganha um prêmio quando você fica um tempo sem beber. Ele queria que eu fosse lá. A gente começou a se aproximar. Só que a vida cristã é muito difícil. A gente ora, intercede, tenta fazer PG, tenta dar estudo bíblico. O que acontece? Pouco tempo depois o pecado vai e arrasta as pessoas, a gente vê essa pessoa distante de novo. Esse é o trabalho de alguém que está buscando encontrar qualquer um que Deus coloca no nosso caminho, não deixar de insistir com essas pessoas. Até hoje eu tenho contato com ele, teve contato com a Bíblia, teve contato com tudo, e eu acredito, no nome de Jesus, assim, eu acredito no meu coração, com sinceridade, que a gente fez o trabalho que deveria ser feito até onde Deus permitiu ali, porque também tem a vontade da pessoa. Cultura. Alguns valores que estão sendo transformados, né? E aqui eu não vou gastar tempo com isso, eu vou mais à frente. Ouvindo um pouco dos jovens, tem um autor chamado Dan Kimball, ele fala sobre o resumo do que os jovens da nova geração estão pensando sobre a igreja. Eu não sei se lá na PO, você já ouviu essas frases aqui, mas olha aqui, ó. Desejo do meu líder o mesmo senso de comunidade que eu tinha quando eu ia fumar maconha com os meus amigos. Forte essa frase, né? Olha o que ele está dizendo. Eu queria que o meu líder espiritual, meu ancião, presta atenção agora, ancião, no fundo do meu coração. Eu queria que meu ancião tivesse tanta comunidade comigo, igual eu sentia quando eu ia fazer coisa errada com meus amigos. Ou seja, eu queria confiar no meu ancião. Eu coloquei ali que tem valores por trás dessas frases. Isso aqui é um resumo de várias pesquisas feitas com jovens e adolescentes. Em outras palavras, os jovens querem comunidade.
se sentir parte. Então, eu falo, o ancião que vai, dica minha aqui, o ancião que vai na convenção JA, no retiro dos jovens, está perto de um campuri de jovens, o ancião que está lá perto, esse ancião já está anos-luz do ministério, assim, à frente de muitos outros, porque ele está ao lado do jovem, está sendo disponível para o jovem. Quero um pastor que me ajude a descobrir Jesus e a minha fé. Aqui está implícito uma coisa, eu não quero que ele me diga o que eu tenho que fazer, eu quero que ele me ajude a descobrir, que ele me incentive, me inspire a descobrir. Eu quero alguém que me escute e me ouça, como é tão difícil hoje. Olha, uma igreja que estava tendo problema lá em São Paulo, na Paulistana, com ancionato e jovem. Aqui na PO nenhuma igreja tem problema com ancionato e jovem, mas lá na Paulistana tem. De vez em quando dá ali uma tensão. Aí eu sugeri para os jovens, pega uma pizza, algumas pizzas, faz uma pizzada, chama o ancionato, e vocês vão conversar com eles, para quê? Para ouvir o ancionato. Você ia gostar do seu jovem te chamar para pagar uma pizza só para te ouvir? É ou não é uma boa ideia? Aí pagaram a pizza para o ancionato, fizeram a pizzada. O que vocês querem? A gente só quer ouvir vocês. Ouvir o quê? O que vocês esperam da gente? O que vocês esperam da igreja, do nosso JA, da nossa missão? A gente quer ouvir vocês. A gente quer ouvir o que vocês estão, o que incomoda, o que não incomoda, o que é bom, o que é ruim, o que pode mudar, o que tem que trocar. E os anciões começaram a falar. Falar. E eles terminaram a reunião e acharam assim, bom, agora eles vão responder, né? Agora eles vão falar, não, mas... E eles terminaram falando, então tá bom, a gente anotou tudo, a gente queria orar para Deus dar sabedoria para a gente poder estar mais junto. Oraram e terminaram a reunião. O que aconteceu depois? Os anciões quiseram pagar um açaí para os jovens. Porque ficou feia a coisa. Ou devia ter sido nós. É ou não é verdade? A gente tinha que ter procurado, porque está um abismo, a gente tem que fechar o abismo. Aí chamaram para pagar um açaí. E aí, agora dizem vocês, o que vocês querem, como é que está a igreja e tal. Você acha que isso é válido ou não é, irmãos? Mas isso aí é transformador. O que eu estou falando aqui não é uma brincadeira, isso aqui podia estar num livro sendo vendido por R$1 milhão, porque é isso que transforma. Comer uma pizza com o seu jovem, com a nova geração, para escutar, pode ser a diferença entre um ano incrível e um ano fadado ao fracasso, que você parou para ouvir. Né? Então, jovens querem que a gente ouça, a nova geração. Quero que meu pastor e meus líderes me ajudem a descobrir quem eu sou, em vez de me dizerem o que eu devo ser. Quero alguém que me ajude a descobrir quais são os meus dons, como usá-los, né? Me incentive a servir. Quero um líder que encoraje a artista que há em mim e não me reprima ou ignore, né? Encorajar a arte. Quantas vezes nós, como liderança, a gente bloqueia a arte? O jovem está compondo, está querendo tocar um instrumento, ele vai pular a bandinha dele, ele ensaiou, e a gente vai, não pode. Tem um jeito de conversar, tem uma forma de fazer as coisas. Tem muita pizza e açaí para comer, amém? Entenderam o que eu quero dizer? Dá para sentar junto antes de cortar as coisas, dá para conversar, para entender melhor, porque incentivar essa geração. Quero paz, eu adorei essa frase, eu quero paz. Paz, eu quero gente que possa cuidar de mim. Falando um pouco sobre nova geração. Ancião, só um apelo a você. Quando a nova geração pisar na sua igreja, a geração mais difícil de ser alcançada, como eu falei, a geração mais difícil de entender espiritualidade, porque ela escuta com os olhos. Vou repetir, essa geração escuta com os olhos. Porque ela ouve o que você fala, mas ela quer ver se aquilo é verdade, se é autêntico ou não. Então ela ouve com os olhos. Essa geração tem que ser alcançada. Eles estão espalhados pela PO. Gente que não gosta de igreja está espalhado pela PO. Gente que é muito religiosa, mas não conhece o verdadeiro evangelho, estão espalhados pela PO. E eles estão precisando de gente que seja referência para eles. O pastor Amin fez uma oração linda, né? Eu, o menor dos teus vasos, posso ir muito transbordar. Que Deus use a sua vida para fazer isso. A guerra é, eu como ancião, eu mantenho as estruturas, e como é que eu foco nas pessoas? As pessoas são a matéria-prima da igreja. Vocês concordam com essa frase? Pessoas são matéria-prima da igreja. Então, antes de falar de contextualização, de tira ou não tira luz, põe ou não põe... Eu já falei disso com muitos pastores em concílio. Eu abria para perguntas, meia hora de conversando. E aí o pastor queria saber o seguinte, como é que você faz com tal coisa lá, a música? E tal coisa pode? E tal coisa não pode? E eu falei, pastores, isso tudo é importante. Eu respondi uma por uma. Só que antes disso tem uma coisa. Minha maior preocupação como líder de uma igreja, ser funcional no seu contexto, era que os meus irmãos fossem gente cheia do Espírito Santo. Que os membros fossem gente cheia do Espírito Santo. E eu ouvi uma história recente, que exemplifica de uma maneira que marcou meu ministério, um transexual, e essa história é contada pelo pastor Neil Barreto, um carioca,
e o transexual estava indo para cometer suicídio no Rio de Janeiro. História bem curta e muito, muito forte para a gente lembrar. Ele, ao ir cometer o suicídio, sentiu o impulso do Espírito Santo para entrar numa igreja grande, que estava o culto do domingo aberto. Ali o culto estava aberto no domingo, ele sentiu o impulso, entra lá. E ele lutou com o impulso, falou, eu vou entrar numa igreja, vou ser julgado, preconceito, ele sentiu isso. Mas ele falou, vou entrar. E ele estava indo querendo se matar, ele queria ser jogado numa ponte no Rio de Janeiro. E aí diz ele que entra na igreja, essa história quem conta é o próprio rapaz e o pastor Neil Barreto. Ele entra na igreja, quando ele entra na igreja, o ancião, o diácono, o líder da igreja, está lá na porta, fala assim, ei, onde é que você pensa que você vai vestido desse jeito? Essa aqui é a casa de Deus. Certo? Isso já aconteceu em algum lugar. Na APO não acontece. Amém? Na Paulistana às vezes acontece. Ei, onde você vai vestir isso? Isso aqui é a casa de Deus, você não pode entrar assim aqui. O cara, a gente não sabe o que está na história das pessoas. Nós não sabemos o que está passando por trás da mente das pessoas. Quem está indo na igreja, você entra, o camarada entra na sua igreja numa quarta-feira, num domingo, no evangelismo. E ele senta lá no fundo. Você não faz ideia do universo que está por trás daquela pessoa, está lá naquela igreja naquele dia. Pode ter uma história como última chance. Já aconteceu essa história? Última chance. Pode estar lá sentado para ouvir alguma coisa. E aí esse camarada continua contando. E aí eu fui para outra igreja, fui passando, sabe aquelas igrejas que eram um boteco, aquelas portas de correr, e virou uma igreja. Igrejinha pequena, humilde. E ele fala que ele ouve o louvor, o pessoal cantando lá dentro, ele fala assim, eu vou entrar, tem que entrar. E ele fala, não, mas você vai... Olha o que aconteceu na última igreja que você entrou agora há pouco tempo. Você imagina nessa igrejinha, o que vão fazer com você? Diz ele que a força do Espírito Santo foi tão grande que ele entra nessa igrejinha. Quando ele pisa na igrejinha, uma senhorinha, toda igreja tem uma senhorinha dessa, aquela que senta do seu lado e te mostra o inário. Sabe aquela que fala, moço, é essa aqui, ó. Tá, o texto, já viu? Deve estar na sua mente quem é da sua igreja. Ela recebeu e falou assim, olha, ela diz ele que ela fala assim, meu filho, que bom que você veio, bem-vindo, essa aqui é a casa de Deus. Aí diz que ele entrou, sentou, cantou, viu o culto, e esse camarada de transexual virou missionário. E ele que prega dando testemunho. Aí eu digo que a matéria-prima da igreja é o quê? É gente. Mas o outro culto lá, pastor Acílio, tinha um contexto, tinha bateria, tinha música, tinha séries, tinha TV, tinha internet. Mas naquela outra igrejinha tinha uma mulher cheia do Espírito Santo. O problema não é a casa de Deus, são os inquilinos, não é verdade? O problema é que aquela mulher, quando falou assim, bem-vinda, essa é a casa de Deus, sabe o que ela quis dizer? Nós somos templo do Espírito Santo, não somos? Quando você olha para alguém, bem-vindo, essa é a casa de Deus, sabe o que está dizendo? Bem-vindo, eu sou a casa de Deus, pode entrar, vem para a minha vida. Sabe aquela mulher que reclamou que o padre não cuidava do bêbado? Eu estou cheio de história hoje, hein, pastor? Que o padre não cuidava do bêbado. Ela falou assim, esses bêbados ficam aí na porta da igreja, o senhor não cuida nada? Para onde que eu encaminho esse bêbado? Aí ele falou assim, a senhora primeiro encaminha para o seu coração. Depois o teu coração vai dizer para onde a senhora encaminha ele. A gente quer que as pessoas, então primeiro encaminhe as pessoas para a casa de Deus que mora somos templo do Espírito Santo. Por isso que eu falo que contextualização é um assunto muito abaixo da lista de prioridade, quando primeiro tem que se falar do coração da gente, do Espírito Santo, de como a gente pode ouvir essa geração. Aquela mulher foi casa de Deus. Mas como estão as pessoas da sua igreja? Processo de discipulado, vamos só fazer uma análise rápida. Alguém está morto, tem que nascer de novo. Jesus vem e nasce um bebê. Todo o batismo da primavera nasce vários bebês, certo? Bebês espirituais. Estou dando exemplo do batismo da primavera porque é uma festa. Ali nascem vários bebês. O bebê precisa de quê? Está escrito ali, orientação. Não é isso? A gente tem que discipular o bebê. Aí, esse bebê cresce na vida espiritual. E no processo de discipulado, ele se torna uma criança. E a criança tem uma característica. A criança é ensimesmada, ela é focada em si mesma. O que é uma criança espiritual? É aquela que diz assim, orem por mim. E ela nunca ora por ninguém. Entendeu a diferença? Orar por mim está certo, temos que pedir oração. A Bíblia fala que tem que pedir o tempo todo. Paulo pedia, orem sem cessar por mim. Só que nunca ora pelo outro, é sempre por mim. Vida espiritual de criança que diz assim, fulano não me visita. Não sei o quê, já ouviram essa história?
Mas peraí, mas você está sendo chamado não é só para ser visitado, você está sendo chamado para ser uma luz, para visitar. Então não te visitar e falar assim, Senhor, eu estou mal, preciso de ajuda. Alguém não me visitou, que uma hora que o Espírito Santo me levantar, que eu seja o visitador. E tem gente que para nessa etapa de ser sempre o que não foi visitado. Orem para Deus abrir uma porta, mas nunca use essa porta para abençoar o outro. Percebe o que eu quero dizer? Em si mesmado. É uma vida espiritual egocêntrica, egoísta. Aí a criança cresce, e esse gráfico é só didático, né? Vira um jovem focado no reino. Ou seja, os jovens são aqueles membros da sua igreja que estão querendo servir. Sabe aquele que está no ministério, quer servir, quer ajudar. Ele está lá, o membro da sua igreja que está engajado no evangelismo, está engajado no pequeno grupo, está engajado na igreja. Ele já está nessa coisa de maturação. Aí o gráfico diz que depois tem os pais espirituais. Pais espirituais são aqueles que fazem discípulos. Olha que interessante, eu estava com um jovem ontem, ele falou assim para mim, minha missão desse ano é esse casal. Olha que bonito. Minha missão desse ano é esse casal. Me apresentou um casal. Então a missão dele do ano não é ter o cargo, ele é meio regional de jovens, não é o cargo. O cargo eu estou no cargo, mas a minha missão é esse casal. Então ele pegou para cuidar e discipular um casal naquele ano. Que coisa bonita. Minha missão é esse casal. Então ele está fazendo discípulos. Aí ele fala assim, olha, no final, você tem avós espirituais. O que é um avô espiritual? Avô espiritual é quando eu cuidei desse casal e ensinei tamanho o evangelho para eles e a vivência do evangelho, que agora esse casal já pode estar liberado para cuidar de outro. E aí eu me torno não só um pai espiritual, como Paulo falava de Barnabé e de Timóteo, por exemplo, ele fala, eu vou me tornar então um avô espiritual. É só um gráfico didático. Aí num concílio de anciões, pastor Acílio, eu perguntei para os anciões, eu estava com um quadro branco na época lá, fiz esse desenho na mão e dei uma bolinha colorida para cada ancião. Todo mundo tinha uma bolinha colorida, eu tinha mais tempo, era uma palestra longa. Eu falei, vem aqui na frente e cola a bolinha aonde você acha que a maioria da sua igreja está colocado aqui. Presta atenção no gráfico agora, olha lá para o gráfico. Tem bebê espiritual na nossa igreja, sim ou não? Acabou de chegar, não tem a cultura, a doutrina, está em dúvida. Tem muita criança lá, sim ou não? Deve ter. Tem jovens? Tem, pastor. Tem discípulos que fazem, tem gente que faz discípulo? Tem discipulador? Gente que faz discipulador? Tem. Eu falei, então cola a bolinha onde você acha que mais tem gente lá. E o pessoal veio à frente, todo mundo veio à frente e colou a bolinha para a gente ver o gráfico colorido. O que vocês acham que foi a resposta dos anciões? Faz assim, ó, vai. 30 segundos. O ancião que está do seu lado, fala onde você colaria a bolinha. Vai, 30 segundos. Onde você colaria a sua bolinha? Em qual lugar? Na sua igreja. A sua igreja tem mais bebê espiritual, criança espiritual, jovem, adulto espiritual, pai espiritual ou avô espiritual. Só para você entender, 30 segundos. Beleza, foi. E aí? Alguém que levanta a mão e fala, onde vocês colariam? Cadê os dois? A dupla? Aí, onde você colaria? No jovem? Amém. Mais jovem espiritual. Outro? Crianças, gente que precisa de maturidade. Mais alguém está nas crianças? Tem uma galera na criança. Tem gente que está nos bebês? Olha, tem alguns que estão nos bebês. E quem já está nos discípulos ali? Gente que você lê a igreja e fala, essa igreja está discipulando. Olha aí. É um desafio, não é? É ou não é um desafio? No dia, os anciões colaram a bolinha e estava todo mundo, entre o bebê e a criança, um pouquinho no jovem. E uma ou duas bolinhas estavam no outro. Falei, puxa vida, nós temos que empurrar a igreja para a maturidade. Por que eu estou falando disso? Se a matéria-prima da igreja é gente, e eu não tenho gente madura, espiritual envolvida, por que eu tenho que estar preocupado com a música? Deu para entender a minha linha de pensamento? Por que eu estou preocupado aqui com a luz da igreja? Se eu tenho que estar preocupado em capacitar e estar com a minha comunidade para fazer esse pessoal ser gente parecida com Jesus. Então você que é líder, antes de se preocupar com as coisas pequenas para alcançar essa geração, se preocupe em capacitar-se a si e aos seus liderados, para que sejam gente cheia do Espírito Santo. Porque isso vai fazer a diferença. Seja o programa que for, se é cantata de Natal, se é mutirão, não importa, se tiver gente cheia do Espírito Santo, vai acontecer ali o Evangelho. É só para você pensar um pouquinho. Algumas ferramentas práticas. Dá uma olhada aqui, ó. Tem igreja que foca muito em adoração. Ela é conhecida por ter um culto muito bom. Ela leva as pessoas a adorarem a Deus. E ela se torna um lugar onde as pessoas vão, adoram e vão embora. Muita gente consome o conteúdo do culto como um consumidor e vai embora. Muita gente tem igreja focada em comunidade. Deve ter certeza, aqui eu tenho certeza que tem igreja aqui, que tem uma comunidade muito amorosa.
é conhecida, é marcada por ter uma comunidade que abraça as pessoas, cuida das pessoas, chegou lá, você é bem recebido. Tem umas que não têm essa característica. É natural, estão tentando criar isso. E tem outras que têm um ensino muito forte, tem classe bíblica, tem preparo, tem treinamento. Mas a gente está buscando sempre que nossas igrejas sejam fortes aonde? Na missão. Agora olha a diferença. Se eu foco todo o meu esforço em ter um bom culto, uma boa adoração, eu posso me tornar um local que oferece bom conteúdo de adoração, mas não leva as pessoas para a missão. Eu posso ter uma comunidade muito rica, amorosa, que almoça junto, que faz junto a panela, que ama as pessoas, que almoça com todo tipo de gente, mas não quer dizer que eles vão estar cumprindo o quê? A missão. E eu posso ser também um povo que ensina, que sabe a Bíblia, é o povo da Bíblia, sabe tudo de cor, sabe profecia, mas não cumpre a missão. Agora, quando eu foco como líder, como ancião, na minha comissão, na missão, quando minha conversa na comissão, não é o ventilador, tem que falar disso, tem ou não tem? Tem. Mas só que tem que ter os minutos, né? Nós vamos falar 30 minutos sobre coisas que não são importantes. Ventilador, compra de coisa, papapá. 30 minutos. E temos mais 1h30 de comissão. Essa 1h30 é para falar do quê? Da missão. Isso não é um sonho, isso tem que ser real na vida da igreja. Muitas vezes é você, ancião, que ajuda a liderar a comissão. Então, vamos falar da missão. Porque se eu falar da missão, meu culto vai ter que cumprir a missão. Minha comunidade tem que cumprir a missão. Meu ensino tem que estar voltado para a missão. Tudo que eu faço lá, que o pastor passou a agenda aqui no concílio, a gente tem que preocupar com aquilo que é missão. Por quê? Porque isso ajuda a gente a entender e nunca sair do foco. Essa é uma ferramenta que eu uso bastante com meus líderes lá, com meus anciões e com os meus jovens agora. Agora, olha isso aqui. Para entender esse tempo, você que é ancião vai me dizer. Ainda hoje, e muito mais antigamente, as pessoas acreditavam em fatos, os fatos alteravam a crença da pessoa, e a crença da pessoa se tornava, então, um comportamento. Vou dar um exemplo. Como é que a gente dá estudo bíblico sobre o sábado? Eu mostro o sábado na Bíblia, eu mostro que ele é certo ali desde Gênesis, antes do povo judeu, eu mostro que ele está em Ezequiel, que ele está na aliança, eu mostro que ele está em Apocalipse, eu mostro que ele está em Isaías, eu mostro o sábado em toda a história, e o pessoal fala assim, bom, esses fatos estão me fazendo acreditar. Se você duvidar, eu te mostro Constantino, eu te mostro o livrinho do sábado para o domingo, eu te mostro a estrutura católica, sabe assim? Eu te mostro todos os fatos possíveis para você acreditar no sábado. Até que o nosso estudante da Bíblia diz assim, eu creio. Agora eu creio. E quando ele crê, o que ele vai fazer? Passar a guardar o sábado. Então, os fatos mudam a crença dele e agora ele passa a guardar o sábado. O que eu tenho visto como pastor de cidade urbana maior, assim, com grande centro urbano, e visto em qualquer outro lugar também, de pessoas que estão chegando na nossa igreja hoje em dia. Preste atenção nisso, que pode ser que na sua igreja aconteça também. Não estou dizendo que isso não acontece, tá? Isso aqui tem muita gente que precisa disso. Dos fatos, que mude a crença, que mude o comportamento. Mas o que eu tenho visto, essa linha aqui, ó. Pessoas que estão buscando uma experiência. Que mude e que por si só já vá alterando o comportamento dela. Até que ele entenda porque ela faz aquilo. Vou dar um exemplo claro. Quando eu falo experiência, eu não estou falando aqui, anciões, líderes, mulheres estão aqui também, estou vendo várias líderes da igreja. Eu não estou falando de experiência de sentir alguma coisa, entendeu? Não é levantar a mão, não é experiência sensorial. Eu estou falando de experiência sobre a palavra experiência mesmo. Ex é fora. Peri é de perímetro, ao redor de. Ência ou ciência vem de saber. Então, ex fora, perímetro ao redor e saber, ciência de saber. Mais ou menos assim. Ter uma experiência é saber algo de todas as formas. Eu sei algo, eu descubro algo de todas as formas. Não é só lendo, só vendo. Eu sinto, eu estou lá, eu vi que é verdade, eu chorei junto, eu comi junto. Ter uma experiência tem a ver com viver de todas as formas e aprender uma verdade de todas as formas. Então, o Vitor chegou na igreja num pequeno grupo. Vitor é uma história real, meu amigo. Chegou na igreja por um pequeno grupo. Vitor entrou no pequeno grupo, trabalhava, bebia bastante, andava com uma garrafa de uísque na mochila. E aí o Vitor falou assim, eu vou começar a frequentar o pequeno grupo aqui de uma ex-adventista. Olha que loucura, uma ex-adventista fez um grupo e o Vitor frequentou lá, amigo de infância. Resumindo a história, o Vitor começou a frequentar 2, 3, 5 encontros. Um dia ele chega para mim na igreja e fala assim, pastor, estou guardando o sábado. Aí minha primeira pergunta com o pastor que bom, né? Primeiro eu falei, mas, cara, por que é que você está guardando o sábado? Sabe a resposta dele? Pastor, porque é muito da hora, o pessoal tudo guarda, fica de boa lá, eu quero ficar com eles também.
que você achou dessa teologia? Aí eu falei assim para ele, mas você sabe o que o pessoal faz isso no sábado? Por que eles vão visitar a gente no sábado, almoçam junto no sábado? Não sei. O que ele estava dizendo? Será que tem alguém que me explique? Em outras palavras, vamos traduzir para a nossa linguagem. Ele estava pedindo um estudo bíblico. Mas primeiro o Victor teve que viver o quê? Uma experiência. Vou falar agora de outro casal. Ela é fisioterapeuta aquática e o marido é gerente do Santander. Aí ela chegou na igreja. Chegou na igreja católica. Tem um evangelismo hoje em dia, irmão. Eu não sei se na sua região tem algumas cidades menores que ainda não tem esse aplicativo, não funciona tão bem. Mas em São Paulo está muito em alta aqueles Uber Eats, iFood, que tem em todo lugar. Lá, certeza, nas suas regiões deve ter muitos aplicativos desses também, que são os maiores do Brasil. Tem muita gente que está trabalhando em evangelismo igual esses aplicativos. Ele entrega, é o Uber Eats do reino. Ele entrega você na igreja e vai embora. E larga você lá. A Nova Semente era o lugar... Né, pastor? A Nova Semente era o lugar que mais recebia a gente por entrega. Era mais ou menos assim, ó. Esse camarada aqui é muito diferente da minha igreja. Minha igreja não vai saber lidar com ele. Minha igreja vai tratar mal esse camarada aqui. Sabe o que eu vou fazer? Vou largar ele na Nova Semente, falar, cuida para mim que o filho é teu aí agora, e eu vou voltar para a minha igrejinha. Porque a minha igreja não está pronta para lidar com esse povo. Isso acontecia muito. Numa dessa, largaram esse casal lá, dizendo assim, ó, vocês vão gostar daí, tá? Tchau. E foram embora. Eles chegaram e foram convidados para o pequeno grupo. Aí ela falou, pequeno grupo? Ela falou, o que é pequeno grupo? Aí a menina explicou, é um grupo pequeno. A menina explicou. Ela falou, ah, entendi. A gente faz isso com os visitantes, viu? O que é pequeno grupo? É um grupo pequeno que se reúne. Aí ela, pra quê? A gente come junto. Aí ela, opa. E fala de Jesus. Onde é? Em Moema. Tá bom. Elas foram. Um mês indo no pequeno grupo, a menina vai para uma celebração de pequeno grupo, faz um coraçãozinho dizendo assim, esse aqui é meu pequeno grupo, eles são minha família. Um mês. O que ela estava tendo? Uma experiência. Sabe o que ela falava? Eu nunca encontrei o grupo que se preocupava em viver a palavra. E agora eu nunca pisei em igreja. Ela foi católica pequenininha, nunca pisou em igreja com o marido. E agora eu estou vendo um grupo que quer viver a palavra. Aí essa menina começou a frequentar a igreja. Aí um dia, num voluntariado, eu falei, quem pode ajudar a gente a organizar um evento aqui de pequeno grupo no mês que vem? Quem levanta a mão? Ela. E eu falei, então, você é boa de organização? Ah, eu gosto de organizar, pastor. Então tu vai organizar o evento, é você que organiza. Pessoal, é com ela agora, é ela que resolve. E ela organizou o evento. Segundo mês indo na igreja. Aconteceria na sua igreja? Talvez não. Ela organizou o evento com ajuda. O que aconteceu com eles, irmãos? Pouco tempo ele falava, mas como é que vocês vivem isso aqui? Alguém pode ensinar a gente? Tiveram estudo bíblico via WhatsApp, via online, se batizaram nos Estados Unidos, tem um pequeno grupo nos Estados Unidos. As pessoas hoje estão buscando viver uma experiência do Evangelho na sua igreja, quando você contextualizar o coração com o Espírito Santo, e elas vão já mudando, e perguntam, como é que vocês vivem o que vocês vivem? Por que vocês vivem? Eu tenho visto isso acontecer. Agora, muita gente vai precisar dos fatos para mudar a crença. Eu estou dizendo que isso vive junto. Mas há uma tendência natural das novas gerações buscarem sempre a linha de baixo. Concordam comigo? Porque se ele chegar lá, se apresentar um monte de fato, e ele ver que aquilo não é verdade para ninguém, vocês falam de amor, mas olha esse povo aqui. É isso aí que a gente está falando. Vamos mais rápido. Essa ferramenta é muito boa, para você pensar como ancião e como líder. Pertencer, crer e comportar-se. Já ouviu falar dessa ferramenta? É o BBB. Não é o Big Brother, viu, irmão? BBB é Belong, Believe, Behavior, que quer dizer em inglês, pertencer, acreditar, ou crer e comportar-se. Por que eu estou falando dessa ferramenta? Porque me ajuda muito a entender como é que eu sou como líder de igreja, como é que você, ancião, é como líder de igreja. Jesus usava essa linha. Ele fazia a pessoa ser aceita, pertencia, ele abraçava do jeito que ela vinha, dizia, creia no Evangelho, creia no perdão, creia na graça de Deus, então vai, não peques. Se você encontrar várias formas de Jesus lidando com as pessoas, essa é a forma que ele usa. E tem essa forma aqui. Comportar-se, crer e depois pertencer. Ou crer, comportar-se e pertencer. Qual é a forma que a igreja geralmente usa? A de Jesus ou a de baixo? Presta atenção, não é uma crítica, isso é para a gente pensar. Nós somos na mesma igreja, nós somos irmãos. Eu já vivi muito tempo em igrejas que trabalham com a linha de baixo. Você tem que mudar o que você é, deixa de fazer isso, larga isso, corta isso, faz aquilo, tal. Vai estudar a Bíblia. Quando a pessoa é batizada,
ela levanta do tanque, aí eu falo assim, bem-vinda agora à família. Vocês estão entendendo a seriedade disso? Se você como líder não for um líder de igreja, que trabalha na linha de Jesus, de aceitar as pessoas como elas são, pregar o evangelho para elas, ensinar a Bíblia, e deixar que o Espírito Santo no tempo dele transforme a pessoa, a gente vai estar cometendo um grande equívoco, de esperar que a pessoa mude para depois ser parte da nossa. Isso faz toda a diferença. Mais uma. Igreja fechada. Olha isso aqui que legal. Igreja fechada é assim. Um está dentro e o outro está fora. Eu olho para ela e falo assim, eu sei quem está dentro e eu sei quem está fora. Quem está dentro? Quem veste assim, quem faz assado, esse está dentro da igreja, esse está fora. A gente geralmente fala isso. Nós somos nós e o do mundo. Isso é tão sério que nos pequenos grupos que eu trabalhava em São Paulo, tinha muito pequeno grupo. Ia muita gente visitar. Esse negócio do mundo que a gente fala é muito sério, porque as pessoas não entendem isso aí. Vocês sabem disso. Aí estava no pequeno grupo, a menina falando, porque quando eu era do mundo, eu fazia tal coisa, quando eu era do mundo e tal. E a menina perdida na conversa. Mas esse pessoal é de onde? É quase isso que ela perguntou. Porque ela perguntou assim, o que vocês querem dizer quando era do mundo? Porque soa estranho para alguém que nunca ouviu essa expressão. Para nós é comum. Mas para alguém que nunca ouviu, que nunca pisou em igreja, eu era do mundo. Bom, então, o que ela se sente no pequeno grupo nessa hora? Eu sou do mundo. Aqui não é meu lugar. Então a igreja fechada e aberta é mais ou menos isso aí. É quem é do mundo, quem é da igreja. E a igreja aberta é isso aqui, ó. Ó que confusão legal. Todo mundo está sob a influência de Jesus. Alguns estão com a seta apontada para onde? Para Jesus. Outros estão com a seta apontada para onde? Para o mundo. Vou dar um exemplo aqui, um do lado da outra. Ó. Um jeito de olhar para a igreja aberta, ancião e líder, é eu falar assim, ó, minha igreja sabe quem está dentro, sabe quem está fora. Então eu vou dar um exemplo bíblico, vamos lá. O jovem rico estava dentro ou estava fora da igreja? Dentro. Jovem rico estava tão dentro do sistema que ele dizia assim, o que eu faço para dar a vida eterna? Jesus fala, guarda a lei. Isso eu faço desde... Então a autossuficiência, o senso de leitura própria dele era assim, eu estou dentro do sistema, eu moro aqui dentro. Eu vou traduzir de um jeito sem querer fazer você pensar muito. Eu sou um ancião da igreja. Está entendendo o que ele quis dizer? Eu sou um ancião desse negócio. Eu trabalho aqui, eu estou há 40 anos aqui. Eu estou dentro do negócio. Ok. Jesus questiona ele na moral dele, na questão do coração, onde estava o tesouro dele mesmo. O que acontece com ele? A Bíblia diz que ele sai e não vê Jesus. Agora na igreja aberta, vamos falar de outro exemplo bíblico. Zaqueu. Zaqueu estava dentro ou fora do sistema religioso? Totalmente fora. Se você olhasse Zaqueu, você ia falar assim, Zaqueu, ele não está nem essa bolinha, ele está longe dessa bolinha, ele está lá, porque ele é ladrão, ele trai o povo de judeu, ele é um cara que é detestável aqui nessa comunidade de Jericó. Zaqueu, ele não deve ter interesse nenhum por religião, porque é bandido. A gente pensa as coisas das pessoas. Só que Zaqueu, Jesus sabia ler o coração, né? E quando ele está na árvore, Jesus passa e fala assim, Zaqueu, eu vou jantar contigo. O pessoal da igreja fechada pensa o que quando Jesus vai jantar com Zaqueu? Esse homem come com pecadores. Porque a cabeça deles é ou está dentro ou está fora. Eu não estou dizendo aqui que tem gente que está dentro e fora da igreja, quem está fora está mais dentro. Não é isso. Não quero criar uma confusão teológica. Só estou dizendo que a nossa visão para cumprir a missão nesse tempo tem que ser uma visão de uma igreja que entende o seguinte. Você pode olhar para alguém e achar que ele está fora. Mas se o coração dele, a seta, estou dizendo da setinha, estiver voltada para Jesus, basta só um tempo para o Espírito Santo buscar ele. Se você for usado para saber que... Eu queria poder desenhar aqui. Imagina aqui, ó, que nessa cruz, irmãos, em vez de uma bolinha fechada, sai um espiral. Consegue imaginar comigo? Da cruz sai um espiral. E o espiral faz o quê? Quanto mais você roda, mais ele faz o quê? Mais ele aumenta. Então imagina o seguinte, de Cristo, o mundo inteiro está na influência do Espírito Santo. Amém? Por isso, o mundo inteiro. Quem você olha na PO, na sua região, que você olha, esse está fora, pode ser o que esteja mais dentro. Sabe por quê? Porque o coração dele está apontado para Jesus. Você não sabe. Por isso que a gente tem que buscar todo mundo. Agora, às vezes o cara está dentro, que nem o jovem rico, morando dentro da igreja, servindo dentro da igreja, mas o coração está mais fora do que dentro. Por que eu estou falando disso? Para falar de contextualização, pastor. Que se você não levar isso no seu coração como líder, não é mudar o culto que vai mudar a tua igreja. Vou terminar contando uma história.
que envolve todos os princípios que eu falei. Todos os princípios que eu falei. Para uma igreja para esse tempo. Esse é o Vitor. O Vitor é um dublador, ator. Dubla seriados, dubla comerciais e tal. Ele foi entregue por um casal na igreja que a gente plantou lá, pastor, na Vila Madalena. Foi entregue lá. O Vitor aí é legal, deixa ele aí e tal. Ele até escreveu isso lá no Facebook dele. Tudo começou no dia em que é que eu não consigo ler daqui. O manão Cris, o Cris levou ele para a comunidade e ele foi. Foi isso aí que ele falou. Essa é a foto do batismo do Vitor. Estou batizando ele no tanque ali. Ele entrou numa comunidade que cria que as pessoas estão buscando uma experiência para mudar o comportamento e poder saber o que a gente pensa. Ele sabia que a igreja tinha que ser aberta. Em que sentido? A mentalidade da igreja tinha que ser: todos estão sob a influência de Jesus, não tem quem está fora da influência de Jesus. Todos estão, depende de onde ele está colocado. Ele tinha esse princípio. Ele sabia da missão de Deus, ele sabia do processo de pertencer para depois comportar. Ele sabia desse processo todo. Ele começou a pedir para Deus colocar alguém na vida dele. E olha que bonita essa história. Eu me emociono porque ela marcou meu ministério, sempre conto ela quando eu tenho uma oportunidade. Ele orou, e eu não vou conseguir ler o texto que está na palavra dele. Ele orou, ele pediu: Deus, coloca alguém no meu caminho para eu cuidar. Eu roubei essas fotos do Facebook dele, tá? Ele que postou. Eu printei e coloquei aqui. Ele me autorizou. Ele falou: Deus, coloca alguém no meu caminho para eu cuidar. Olha que oração bonita. Deus, coloca alguém no meu caminho para eu cuidar. E chegou esse rapaz que mora na rua, é o seu João, é o Joãozinho. Morava na rua da igreja, assim, dormia de vez em quando na rua da igreja, lá na Vila Madalena. Ele encontrou o Joãozinho com fome. O que a gente faz quando alguém está com fome? Quando você está muito generoso, que a pessoa não pede dinheiro, se pedir dinheiro, você até questiona se é para comida ou não. Se tu é como eu, você questiona. Se você assim, é generoso, você está comendo, então vou te pagar um prato de comida. Já fez isso alguma vez? Você paga a comida, mas não dá o dinheiro. Eu já faço isso também. Ele falou: vou te pagar a comida. Aí ele foi, não só pagou, foi um passo além. Ele sentou para comer junto. Já é um passo além, não é? Tem alguém morando na rua, você fala: Deus, me dá alguém para cuidar. Aí Deus te coloca uma oportunidade, você vai e come junto com a pessoa. O senhor João comeu junto com ele, ele voltou para casa, ele pensou assim, no post está escrito: voltei para minha cama quentinha, seu João voltou para a rua. Eu falei: será que dar comida é suficiente? Será que eu não posso ir além? Isso o Vitor pensando, recém-batizado. Aí ele falou assim: não, mas eu vou ir além desse negócio. Foi lá, falou que o seu João, comeu mais uma vez com ele, descobriu que o seu João estava com uma dor abdominal. Falou: seu João, está doendo demais, o senhor é um cara alegre. O seu João era um cara alegre, cantava Roberto Carlos, sabe? Gosta de cantar Roberto Carlos. E o cara feliz. Começou com dor, vamos no hospital. Vitor levou o seu João para o hospital. Para mim, o Vitor já foi muito além, pastor, porque, olha, a gente às vezes seleciona quem a gente quer dar atenção, né? A gente, sabe assim? E ele falou: não, eu vou, e foi para o hospital. Fez um exame, ficou com o seu João lá, até de madrugada. Descobriu que tinha uma possibilidade de câncer de próstata. E por isso estava doendo tanto aqui a região dele. Aí ele ficou com o seu João e falou o seguinte: seu João, você não vai voltar para casa não com essa sonda. Nós vamos a um lugar para você morar. Escreveu no grupo do WhatsApp: pessoal, precisa de uma grana aí para ajudar o seu João a ficar numa pensão, alguma coisa. O grupo do WhatsApp deu jovem doa para a causa, viu? Doaram rapidinho, levantou dinheiro, pagaram a pensão para o seu João morar. Tirou da rua, botou lá com a sondinha. Começou a acompanhar o seu João. Ia lá e levava água para ele. Ia visitar e dava suco, levou o seu João na comunidade. O seu João começou a se cuidar, contava os causos dele, colocaram ele para morar numa instituição. Aí a amizade foi crescendo dos dois, isso em poucos meses. Um dia o seu João descobriu que estava com câncer mesmo, e olha como ele ficou. Se você vê ele aqui, e depois vê ele aqui nessa foto, você vê a situação que ele está. Sabe que ele ficou com depressão. Descobriu que tinha câncer, caiu a depressão, não conseguia mais nem falar, não cantava mais, não ria mais. E fazia muitos anos que ele não via família. Seu João não via família. O que o Vitor fez com os amigos? Botou o seu João para tomar umas vitaminas, foi com a esposa e com o pastor Gabriel atrás da família. E nesse dia que ele conta no post, que eles se reconciliaram com a família. Pai filha que já não via mais, neto que ele não conhecia, houve perdão naquela casa. E depois desse episódio, pastor, a depressão dele sumiu, ele voltou a viver. E voltou a morar na casa de uma irmã dele. Amém por isso? Saiu da rua.
Aí a história continua, família reconciliada, o seu João vai fazer a cirurgia. Quem que vai lá na cirurgia acompanhar o seu João? O Vitor. Sabe o que ele fala aqui nesse post? Que naquele dia ele cobriu o seu João. Para mim, uma das coisas mais singelas que eu sinto é quando minha mãe me cobria, e hoje a minha esposa me cobre de vez em quando. Eu deito no sofá, cansado, às vezes você dorme ali encostado, até na cama, e a minha esposa, às vezes, eu sinto assim a cobertinha chegando. Eu acho que é um sonho, mas é verdade, é ela mesmo. Ela tá... Mas não é verdade? Não dá um carinho, a coberta, assim, é o carinho da pessoa com o da coberta, você nem abre o olho, você continua, você louvar seja Deus, você continua dormindo. Mas cobrir alguém é um gesto muito singelo, né? Cuidado. Ele falou, cobriu o seu João. Seu João tirou a sonda, se recuperou, e chegou esse dia aqui, ó, que eu batizei o seu João. Aí olha que maluquice, né? No mesmo dia que eu batizei o seu João, que é um ex-morador de rua, eu batizei uma modelo que desfilava em Nova York, a Virgínia, no mesmo dia. O seu João estava no tanque, ele adora cantar Roberto Carlos, né? E eu perguntei para ele assim, seu João, qual é a música predileta do Roberto Carlos? Aí ele falou assim, é aquela assim, ó, eu tenho tanto, não vou cantar aqui não, meu pastor, senão não me chamam mais. Eu tenho tanto para te falar, vou recitar, né? Mas com palavras, não sei dizer. Vamos cantar esse hino aí? Como é grande? É o hino número alguma coisa do Roberto Carlos, porque ele canta toda vez. Como é grande meu amor por você. Aí eu virei para ele e falei assim, seu João, se eu fosse Jesus aqui agora, te batizando, sabe o que eu diria? Sabe o que Jesus diria para você? Ele olhou para mim, ele é pequenininho. Aí eu falei assim, Jesus diria assim para você, eu tenho tanto para te falar, seu João, mas com palavras eu não sei dizer como é grande meu amor por você. Esse homem ficou emocionado, quase que o pianista começa a tocar no apelo Roberto Carlos. Tu já imagina eu fazer um apelo para o povo vir no Roberto Carlos? Vem que o amor dele é grande por você. Daria certo. O que aconteceu? Seu João batizou. Vitor pegou ele no colo. E agora eu vou ter que ler isso aqui, pastor, porque a frase é a fala dele. Olha o que ele falou. Tá difícil de ler, né? Vamos lá. É a definição. Mas ele fala assim, ele diz assim, olha, nesse dia João se fez filho de Deus. Ele nasceu de novo. Ele é um homem perfeito? Não, não é, ele falou. Não é um homem perfeito. Só que é alguém que está em evolução, está em transformação. E ele fala assim, a história não acaba por aqui, ele diz. Ele diz assim, hoje eu pedi, Jesus falou comigo, ele fala isso, e eu pedi para o Espírito Santo trazer alguém para eu cuidar junto com o seu João. Eu quero agora, eu e o seu João, passar a cuidar de alguém, ou seja, abençoar a vida de outra pessoa. Essa história aqui, pastor, eu ouvi... tá aqui, ó. Obrigado, querido. Vou ler para vocês a frase para terminar, já estourei em 2 minutos aqui. Foi então que o querido Joãozinho operou, pai, aqui, ó. Nesse dia, Joãozinho se fez Cristo, ele falou. Deixou para trás as dores do passado e é um novo homem perfeito? Acredito que não. Ninguém é. Mas disposto a viver e seguir dentro das suas dificuldades cada vez mais os passos do nosso mestre. Aí ele fala assim, essa história não termina aqui. Ela está apenas começando. Hoje Jesus me disse o seguinte, eu vou colocar alguém na sua vida e na do Joãozinho para vocês possam cuidar juntos. Essa é a concepção dele. Aí ele me mostrou essa foto, eu falei, cara, essa foto vai ser bonita o dia que o seu João tiver com alguém no colo e você estiver do lado. Porque o evangelho é isso. É gente cheia do Espírito Santo em qualquer geração, servindo o propósito de Deus. Eu prometo que se você quiser, pastor, eu volto para algum outro encontro, aí eu falo mais de outros assuntos sobre contextualização, abro para perguntas meia hora, a gente conversa. Só que eu queria deixar uma inspiração para você. Você é um ancião que vai lidar com muitas contextualizações na sua comunidade, mas mais do que isso, para além disso, e para o coração estar alinhado com o coração de Deus, saia daqui com uma decisão. Eu quero ser um líder cheio do Espírito Santo em 2020. Eu quero ser a casa de Deus para as pessoas. Eu não quero que a minha igreja seja a casa de Deus. Eu quero que eu seja a casa de Deus para as pessoas. E aí encaminha para a sua casa, encaminha para a sua vida. Come pizza com jovem, toma açaí com jovem, investe dinheiro nessa juventude. Trabalha com a nova geração, para ouvir a nova geração. Porque isso vai contextualizar todas as outras coisas. É quase assim, ó. Busque em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, ser cheio do Espírito Santo, amar e comer com as pessoas, entender que o evangelho está aberto para o mundo ser alcançado, e todas as outras coisas da sua igreja vão ser acrescentadas para você. Eu tenho certeza disso. Que Deus abençoe vocês. Quero orar por você, Pai. Louvado seja o Senhor, Pai. Louvado seja o Senhor pela inspiração que é olhar a vida de Cristo e ver como Ele enxergava o evangelho, o tempo,
o texto, como ele fazia de maneira tão linda, tão sublime, a pregação do Evangelho para esse tempo, Pai, com amor, com contextualização, falando com cada um da maneira que ele entendia melhor. Eu queria ter um coração, Pai, como o de Cristo cada vez mais, e queria pedir para que nossos anciões aqui da PO, os pastores que estão aqui reunidos, que nós saiamos desse concílio dispostos a sermos pessoas mais sensíveis à liderança do Espírito Santo, Pai. Gente que vai liderar a igreja com o fruto do Espírito. Gente que vai parar para ouvir mais. E tudo isso vai brotar, Pai, de um coração que diz: eis-me aqui, Senhor. Eu sei que o Senhor é capaz de mudar meu coração. Eu, o menor dos vasos, como disse o pastor, posso muito transbordar. Pai, que a gente saia daqui para um 2020 de muitas novas histórias para o Teu reino, Senhor. Quando eu olho para a história do Vitor, Pai, eu imagino lá o bom samaritano, histórias que aconteceram há 2000 anos, parábolas. Mas o Vitor fez eu acreditar que é possível hoje, que o Evangelho tem poder hoje. Eu queria te pedir para que os anciões que estão aqui, os líderes, as líderes que estão aqui, que a gente cresça no poder do Evangelho, Pai. Restaure em nós a crença, a convicção de que o Evangelho tem poder para salvar a nossa vida, a vida das pessoas, Senhor. E com essa convicção, erguidos pelo Espírito, dá sabedoria e sensibilidade para lidar com os menores detalhes do nosso contexto. Mas onde o Senhor plantar, gente, que a gente seja uma bênção, que Teu reino aconteça aqui e agora, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço isso. Abençoe essa associação maravilhosa, a liderança dela, os anciãos que estão aqui, mas em especial também os pastores que estão aqui, os departamentais, o pastor Acílio, a sua liderança. Que em nome de Jesus a gente faça igreja para esse tempo e que a nossa biografia possa ser assim, Senhor. Eu, Felipe, eu, João, eu, Marcos, eu, Renato, eu, Acílio, eu, Roberto, Mota, eu, Arnaldo, servi o propósito de Deus na minha geração e fui sepultado, ouvi Jesus voltar. Que seja a nossa biografia, Pai. Que a gente sirva o Teu propósito. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.